Olá, queridos amigos da internet, queridos amigos do nosso canal do YouTube, do canal da Tempermac. Olá, meus alunos do clube, do curso do Clube do Técnico Reparador. Eu vou dar uma sequência de vídeos, um curso de instrumentação, e nós vamos começar a falar sobre o multímetro analógico. Esse instrumento aqui, ele é fundamental para que a gente venha lidar na área da manutenção. Pois bem, pessoal, eu não vou falar do uso desse multímetro, porque esse multímetro aqui é usado por profissionais da área da elétrica, eletrotécnica, mecatrônica, a parte da eletrônica a gente vai usar, mas principalmente para os refrigeristas, para os mecânicos de máquina de lavar, é fundamental também ter esse instrumento. Eu sempre aconselho ter o instrumento, o multímetro analógico, e o multímetro digital, né? Cada um tem as suas particularidades. Pois bem, vamos lá, sem muita delonga, eu quero acelerar isso aqui. A nossa primeira aula é uma introdução sobre o multímetro analógico. Vocês podem ver que com ele nós vamos fazer medição de resistência, vamos fazer medição de teste de continuidade, que alguns têm um bip, um sinalzinho, quando você encosta ele emite um sinal sonoro. O teste, nós vamos também usar a escala de corrente alternada e a escala de corrente contínua. Tem a escala de medição de corrente, né, a escala de tensão contínua e de corrente contínua. A de corrente praticamente nós não vamos usar no nosso ramo de atuação. Pois bem, no multímetro analógico, a escala que a gente mais vai usar é a escala de resistência. Por quê? Na geladeira, dando uns exemplos vagos, né? Eu quero que vocês, depois desse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, e se vocês estiverem no canal no YouTube, se você estiver no site, é só ler o artigo aqui na íntegra que eu vou dar maiores detalhes. Mas para você que estiver no canal no YouTube ou no Facebook, acessem lá o nosso site, que é o cursodrefrigeração.com, porque eu vou estar criando esse mini curso, né, de instrumentação, vou estar colocando as aulas todas lá no site, ok? Pois bem, a escala que nós vamos, o que se mais usa é a escala de resistência. Depois nós usamos a escala de teste de continuidade, né? E por último a gente usa muito a escala de teste de corrente alternada para o nosso campo de atuação. A escala de teste de corrente contínua a gente vai usar mais, de repente, na manutenção de um módulo de geladeira, uma placa eletrônica de lavadora, manutenção do forno de micro-ondas. O teste de resistência a gente vai usar muito para testar relé, para testar PTC, para testar o enrolamento das bobinas do motocompressor, testar sensores de temperatura, testar bimetal, resistência de degelo, termostato, ou seja, é uma infinidade na área da refrigeração do que a escala de resistência é capaz de fazer. Na escala de continuidade, a gente vai testar também, pode testar fusível térmico, a gente pode testar o chicote de fio nas lavadoras, a gente pode testar o teste de continuidade de um fio para o outro. Nas lavadoras, a escala de resistência a gente vai usar muito para testar a resistência da válvula de entrada de água, atuador de freio, eletrobomba, enrolamento do motor principal. Teste de continuidade a gente vai fazer das chaves, né? Das chaves, chave da tampa. A gente vai usar o teste para verificar a resistência da trava da tampa, termistores em lave seca, turbina. Ou seja, a escala de resistência no multímetro analógico, né? Vocês podem ver que ela começa aqui com X1 e vai até X10K. Olha aqui, ó. X1, X10, X100, X1K, X10K, ok? Então, aí nessas escalas, acho que a gente mais usa é a escala de X1, né? E depois a gente pode colocar até na escala de X100 ou X1K. Por exemplo, uma lavadora de roupa, a válvula de entrada de água, mais ou menos, ela tem em torno para 127 volts, 1K, né? 1K, ou seja, 1000 ohms de resistência para 127 volts, ok? Quando é para 220 volts, você pode variar de 2,5 a 3,3K para 220 volts. E essa escala é muito utilizada.
Depois da escala de resistência, a gente vai usar a escala de continuidade, como eu disse, para medir os contatos, né, da chave da tampa, para a gente medir continuidade de fio. A escala de tensão alternada, para saber se está chegando a tensão da rede no equipamento, para saber se está chegando a tensão da rede, está chegando até o protetor térmico, o relé, no caso de uma lavadora, para saber se está chegando tensão na válvula de entrada de água, na eletrobomba, no atuador de freio, se está chegando tensão nas entradas AC1, AC2 da placa eletrônica, né? Uma coisa interessante no multímetro analógico em relação ao multímetro digital é que quando você coloca ele na escala de resistência, circula uma corrente que vai pelo cabo, né? Vai e retorna para o instrumento. Então, quando você coloca na escala de resistência, vai circular uma corrente. E essa corrente aqui do multímetro analógico, ela é maior do que a do multímetro digital. É por isso que quando você vai medir um LED, ele acende com maior intensidade quando você coloca na escala de X1 no multímetro analógico do que na escala, vamos supor, X200 no multímetro digital ou na própria escala de continuidade do multímetro digital. O LED acende muito fraquinho, porque a corrente que circula por ali é bem menor do que o do analógico. Uma outra coisa, desculpa, importante do multímetro analógico é que você é capaz de medir diodo de alta tensão, né, dos fornos de micro-ondas. Aquele diodo de alta tensão, na realidade, são vários diodos ali dentro, e o multímetro digital, a maioria dos multímetros digitais não consegue ter uma corrente suficiente para polarizar todos aqueles diodinhos que tem ali dentro. Normalmente cada diodo ele é polarizado com 0,7 volts, né? Então são normalmente 5 diodos que costumam às vezes ter ali dentro, e quando você vai fazer o cálculo, o multímetro digital ele não consegue ter tensão e corrente suficiente para polarizar todos aqueles diodos, porque a ponteira o instrumento digital não consegue marcar, dá como se fosse diodo aberto, né? A maioria. E o multímetro analógico você põe na escala de X10K, e você, quando vai medir com polaridade inversa, ele não mede, e na polaridade direta ele consegue deflexionar, e você pode fazer o teste do diodo para saber se ele está bom ou não. Porque a corrente que vai circular por ali, ele consegue, a tensão e a corrente consegue polarizar todos aqueles diodinhos dentro daquele encapsulamento. Então quando você vê um diodo de alta tensão, não é um diodo que tem ali, são vários. Então você consegue também medir com o multímetro analógico. Quem é o pessoal da eletrônica, antigamente sabe que você, quando media aqueles leitores de CD, né, CD, DVD, tem aquele leitorzinho do próprio CD que emite o laser. Com o multímetro analógico você consegue medir ali a bobina, e você inclusive até vê a deflexão da lente, né, da bobina do laser se movendo para cima, para baixo ou para os lados. Com o multímetro analógico é capaz de fazer isso, já com o multímetro digital também não é capaz, exatamente devido à corrente ser maior ali do multímetro analógico. Pois bem, para você que está iniciando nessa profissão, eu recomendo sim ter um multímetro analógico, tá? Você vai usar muita escala de resistência, depois você vai usar a escala de BIP para medir continuidade, você vai usar a escala de tensão de corrente alternada, que normalmente essa aqui definida em vermelho. Normalmente aqui em cima nós temos a primeira leitura, aqui em cima, a leitura de resistência. No multímetro começa com 0, nesse caso desse multímetro ele tem um símbolo de uma cobrinha, como se fosse um 8 deitado, que é o infinito, mas ele, na escala máxima dele aqui seria 1K, mas a maioria dos multímetros analógicos ele mede até 2K, tá? Você vê que aqui no final ele vai até 2K. E essa primeira leitura aqui, por exemplo, 0, 1, 2, é a leitura de resistência. Quando você coloca, por exemplo, em X1, então os números que estão lá em cima, por exemplo, vou apontar aqui para vocês, ó, vocês podem ver aqui no meio, aqui o número 10, que está bem aqui. Então seria em X, na escala dele de X1, vou botar aqui na escala de X1, na escala de X1, significa que esse 10 aqui é 10 ohms, e cada número desse que tem daqui até aqui significa um número de ohms. Então você tem aqui na escala 1 ohms, 2, 3, 5, 50 até 1K, que é 1000 ohms, na escala de X1. Então quando você multiplica aqui embaixo, por exemplo, escala de X10,
você tem que multiplicar os valores que estão aqui em cima. Senão você que está 10 ohms, se eu botar em x10 aqui, então aqui em cima deixa de ser 10, passa a ser 100 ohms, que é 100 vezes 10. Se eu só coloco na escala de x100, então x100 vezes 10 vai dar 1000, vai dar 1K, 1000 ohms. E assim vai. Você multiplica, por isso que tem x aqui, você multiplica este valor pelo valor que der aqui em cima. Ok? Então a primeira escala é a escala de medição de resistência. A escala de baixo é a escala, as 3 escalas que tem mais embaixo. Você pode ver aí em cima, ó, 2, 10 e aqui embaixo, no caso 10, 50, 250, aqui, ó, por aqui você pode ver, ó, 10, 50, 250. Aqui nessa segunda eu tenho 2, 10 e 50. Então vai depender da escala de tensão que você colocar aqui. Você vai estar fazendo a leitura nessas 3 escalas de baixo. Ok? As outras escalas não nos interessam. E eu vou estar, nas outras aulas, eu vou estar explicando escala por escala dessa aqui. E utilizando inclusive isso na prática. Essa aula foi só apenas introdutória, para dizer que é um instrumento muito importante. Tem que ter na bancada de vocês aí, de preferência um analógico e um digital, para lidar na manutenção. É muito bom, eu recomendo. Pois bem, gente, esse aqui foi só uma aula rápida e introdutória para comunicar para vocês que eu vou estar iniciando esse mini curso de instrumentos que a gente utiliza na manutenção, principalmente na parte de refrigeração e lavadoras. Eu peço para que vocês acessem lá o site, que eu vou estar colocando na íntegra a descrição, né, desse mini curso. A aula 1 já está disponível e a aula 2 eu venho já destrinchando esse instrumento, e nas outras aulas eu vou estar vindo com outro equipamento, outra instrumentação de medida que é importante para o nosso trabalho. Pessoal, quero agradecer que todos os inscritos do canal têm ajudado muito para a gente crescer aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo que você vai estar nos ajudando, né, a ficar cada vez mais forte aqui no YouTube, e nos incentiva a fazer inclusive até mais vídeos para colocar aqui. Ok? E não deixem de assistir lá o curso de refrigeração.com. Vou estar colocando o link aqui embaixo para você acompanhar esse mini curso de instrumentos usado na manutenção. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço para todos. Até mais. Até a próxima videoaula.